Graças e paz, meus irmãos, tudo bom? Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a vida de vocês. Espero que essa palavra encontre todos bem. Eu fico muito feliz pelo convite do André de trazer essa palavra, de dividir essa palavra com vocês, da gente poder meditar nessa palavra nesse momento. E espero que Deus fale aí contigo, espero que o Espírito Santo tenha preparado teu coração e que essa palavra chegue no coração daqueles que ele deseja alcançar. Essa palavra ela está em Gênesis, capítulo 41, versículo 28. É uma palavra que já é conhecida de todo mundo, é sobre José. E ele já está ali naquele momento em que ele vai ser colocado como o governador do Egito. E aí então o faraó teve o sonho e chama alguém para poder revelar esse sonho, para contar para ele ali o que aconteceu. E antes de eu ler, eu quero começar a pensar com vocês sobre algumas coisas. Hoje a nossa meditação é sobre a promessa e a ação. Durante o desenvolvimento da história do povo de Deus, a gente vê muitas promessas feitas por Deus aos seus filhos. Existem muitas promessas de Deus para nós nesse tempo de hoje e para outros que viveram antes de nós. Se você pegar lá em Hebreus 11, os heróis da fé, muitos deles viveram de promessas, eles tiveram palavras dadas por Deus, eles receberam palavras de Deus, e aí então a vida deles foram pautadas naquilo que Deus havia prometido a eles. Deus falou que ia fazer e eles esperavam em Deus que Deus fizesse. E assim é hoje em dia. A gente ouviu, a gente já conhece, a gente já ouviu a palavra de Deus a nosso respeito e a gente tem expectativa que as coisas que Deus prometeu se cumpram na nossa vida, porque a gente conhece as frases prontas. O que prometeu é fiel para cumprir e o que começou a boa obra não vai acabar, e todas essas palavras que você já conhece, elas estão na Bíblia e elas dizem respeito a você também. Mas todas essas promessas, todas as palavras de Deus a nosso respeito, elas demandam algumas coisas. E aí hoje, como a nossa palavra é rápida, e eu quero ser rápido, quem me conhece sabe que eu falo um pouquinho mais do que precisa, eu quero falar o mínimo possível, eu quero só que o Espírito Santo vá de encontro ao seu coração. A promessa de Deus, ela demanda duas coisas. Ela demanda tempo. Então, era necessário, após a promessa, que houvesse tempo para a promessa se cumprir. Mas por que havia necessidade de tempo? Por que tinha que ter tempo? Por que tinha que esperar? Por que não era falou, aconteceu? Em alguns momentos foi assim. Mas o tempo que havia para a promessa se cumprir era importante, porque para que quando chegasse o momento de cumprir a promessa, aquele que recebeu a promessa, ele estivesse pronto para receber a promessa. Ele estivesse pronto para executar aquilo que Deus esperava dele. Ele estivesse pronto. Pela força dele, não. Que ele tivesse um ouvido sensível, que ele já tivesse um espírito treinado, que ele já houvesse aprendido a confiar em Deus, que ele já tivesse ali colocado à disposição de Deus a característica que Deus havia escolhido dele. Então, quando há promessa de Deus, a gente precisa de duas coisas. Então, a primeira dela é tempo. É necessário que passe o tempo. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é o seu tempo. O tempo de Deus é dele. O tempo de Deus, ele não vai acontecer quando você achar que você está pronto. Não é no momento em que você fala, pronto, Deus, já estou pronto, pode mandar que eu já posso receber. Não é assim que acontece. É quando Deus olhar para você, encontrar no teu coração, você pronto, para que você não se perca naquele caminho, para que você não se perca na promessa que ele te deu. Ele tem promessa sobre a sua vida e ele vai cumprir. Isso é verdade, não é mentira. Só que é necessário que se passe o tempo para que você possa estar mais afiado, para que você possa estar melhor preparado. Deus não vai te mandar de qualquer jeito, ele vai te deixar pronto. Rafa, mas é pronto com uma boa oratória? Não, é pronto com um coração confiante. Ele sabe que você confia, que você depende, que você está ali apegado com ele. Então ele sabe que ele pode contar com você, porque você vai ter um ouvido sensível para quando ele falar vira para a direita, você virar. Quando ele falar vira para a esquerda, você virar. E quando ele falar para, você parar. E ele falar corre, você correr. Então é importante que você entenda que esse tempo entre a promessa e a realização dela é necessário para que você se torne apto. O tempo, ele é de Deus, é com Deus, diz respeito a Deus. E o outro aspecto, o segundo aspecto, que é o que eu quero me pegar mais nesse momento,
é a ação. Então, existe o aspecto do tempo, que vai ter que passar, porque é o tempo de Deus e é quando você estiver preparado que vai acontecer. E a sua ação. O tempo é com Deus, a ação é sua. Como assim, Rafa? A ação, ela diz respeito às coisas que você vai fazer para que você possa estar preparado para quando o tempo de Deus chegar, você poder tomar posse daquilo que Ele te prometeu. É importante que você entenda que você pode fazer algo durante o tempo da promessa. E durante o tempo de deserto você pode fazer algo. Se você ouviu lá, se você leu e viu, tenho certeza e conhece na Bíblia, existiam pessoas que no deserto se desviaram, existiam pessoas que no deserto deixaram de acreditar e existiam pessoas que permaneciam firmes, mas não só firmes na expectativa, mas firmes trabalhando, firmes com ações, firmes louvando, adorando, se dedicando, se empenhando, inclinando o coração. Isso era importante para aquelas pessoas, então elas mantinham dessa forma. As suas ações, elas dizem respeito também ao tempo em que a promessa vai chegar até você. Não por merecimento seu, mas porque você vai estar preparado para receber aquilo. Você vai estar mais entregue às mãos de Deus, você vai estar mais dependente, é essa palavra. Você vai estar mais dependente de Deus e Ele entende que a partir daí Ele pode contar com você. Por exemplo, quando Moisés olha e fala, Deus, eu não consigo, não sei fazer isso, eu não sei falar. Aí Deus fala, não, é você mesmo. Porque naquele momento ele atinge a maturidade de saber, eu não posso, você quer fazer, você faz, mas eu não tenho condição nenhuma. E Deus fez, através de Moisés, a história que você já conhece. Então o aspecto das ações é o que eu quero falar com você nesse tempo que a gente está vivendo. Porque é muito importante que nesse tempo de quarentena a gente consiga entender que o tempo está passando e todas as nossas ações, elas só têm dois destinos. Ou nos levam para mais perto daquilo que a gente planejou, daquilo que a gente sonhou, daquilo que é plano de Deus, ou nos levam para mais longe. Ou você está tendo ações que vão te levar mais perto daquilo que você gostaria que acontecesse, ou daquilo que Deus te prometeu que vai acontecer, ou te levam mais longe dessas coisas. Ah, Rafa, mas e aquelas ações que não fazem nada? Entenda uma coisa, a vida é uma escada rolante ao contrário. Se você fizer força, se você empregar força, você consegue subir. Então imagina você tentando subir uma escada que está descendo. Se você ficar parado, você vai para trás. Então parado você já está errado. Então a gente tem que se movimentar, porque é o movimento que vai produzir avanço. Não é fácil. A Bíblia já fala que no mundo a gente ia ter aflição, então por que a gente acha que é um passeio no parque? Não é um passeio no parque. É tenso, o negócio é difícil mesmo. Mas nós estamos aí, por quê? Por nós? Não, porque Deus é quem nos capacita, Deus é quem nos envia, Deus é quem vai por nós, é quem vai à nossa frente, é quem prometeu e é no tempo dele que vai acontecer, mas as ações, elas ficam nas minhas mãos e eu vou me mexer, eu vou me mover, eu vou produzir, eu vou caminhar. Então, entenda que esses dois destinos que as nossas ações têm, eles são primordiais nesse tempo de quarentena. Você está de boa, achando que você está de férias em casa, trancado, vou esperar as coisas acontecerem, você está parado e está andando para trás. Agora, se você está usando esse tempo para se dedicar, para se empenhar, para ler mais, para orar mais, para jejuar mais, para aprender mais, para fazer um curso, para se dedicar e caminhar em direção daquilo. Eu queria tanto fazer uma faculdade, estuda, tem Enem no final do ano, se prepara. Mas eu queria tanto ter uma outra capacitação, faça um curso para se capacitar, tem um montão de coisas de ensino à distância, milhares de coisas para você fazer. Não se deixe levar pelo ócio desse tempo que nós estamos vivendo. Que seja um tempo de crescimento, para que quando o momento chegar, para quando o tempo de Deus passar, você possa estar pronto, você possa estar apto a receber tudo aquilo que Ele planejou que ia ser seu. Eu não quero me estender mais, vamos continuar aqui. Eu vou lá ler então agora o versículo que eu separei. Então está em Gênesis 41, versículo 28, 29, 30, acho que o 31 também. Diz assim, é exatamente como eu disse ao faraó, Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra.
Então houve essa palavra, José, ele entendeu, o faraó teve o sonho, José interpretou o sonho do faraó, e aí então eles cruzaram o braço e falaram, beleza, ó, já temos a informação, já sabemos o que vai acontecer, então bora esperar acontecer. É isso? Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. José mesmo já deu a direção. Procura agora, no versículo 33, procura agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita. Houve um plano, houve uma ação. Então houve uma promessa de Deus sobre a vida de José. Então, quando o tempo chegou, José estava pronto, e aí de pronto ele teve uma solução para aquele problema. Porque o Espírito de Deus estava sobre ele e ele passou na provação do tempo. Então, o que eu quero dizer para você? Com a informação, o faraó ele se moveu. Então, hoje nós estamos vendo tanta informação e é importante que a gente esteja informado. Informação sobre o vírus, está avançando, não está avançando, está acontecendo, não está acontecendo. Todas essas informações são importantes para nós, mas nunca as informações devem parar o nosso movimento. A gente tem que continuar se movendo, a gente tem que continuar andando, continuar caminhando, não ficar estagnado, com medo, porque é aí que entra a nossa fé. A nossa fé é que o Deus do nosso tempo, o Deus no tempo dele, o Deus que prepara todas as coisas em momento oportuno, ele vai agir a nosso favor. Então é nosso papel estar pronto para quando ele vier agir, as coisas possam acontecer. Então a gente tem 2 tempos aí nessa palavra. O tempo de José, que estava chegando, dele tomar a bênção e ser colocado como governador, e o tempo após a informação. Então ele recebeu a informação, e então montou um plano para que as coisas fossem diferentes, para que eles não passassem por aqueles momentos difíceis. Que você possa entender que os tempos difíceis estão aqui e eles não são privilégio de ninguém. Mas cabe a você ter ação e, com fé em Deus, montar um plano de ação para que essas coisas não te atinjam, sejam ministerialmente, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja ou que se te atinjam da menor e a forma mais amena possível, para que você possa sair do outro lado com a sua vitória. Não foi que Deus falou que ia acontecer e eles ficaram parados esperando. Eles se moveram. Aconteceu, a fome ia vir. A palavra que eu li falava lá, Deus mandou 2 vezes porque já estava decidido. Então não adiantava ficar reclamando, pensando, achando. Não, é trabalho, trabalhar. Arregaçaram as mangas e foram trabalhar mediante a força e a informação que o Espírito trouxe a eles naquele momento. Então entenda, o tempo de Deus vai chegar e o seu papel está pronto. Deus é Deus do impossível e Ele espera de nós o possível. Faça o que estiver ao seu alcance e deixe o resto com Deus. É isso que eu quero que fique gravado na tua memória. O que você puder fazer, faça. Faça. Se você tiver que trabalhar com mais delicadeza, trabalhe. Se você tiver que orar mais horas, se tiver que jejuar mais, jejue. Se tiver que estudar mais, estude. O que está ao seu alcance, faça. O resto, fica com Deus. Fechado? Que Deus abençoe muito o coração de vocês. Espero que essa palavra tenha alcançado vocês assim como me alcançou, me tocou. Preciso correr mais, preciso trabalhar mais, preciso fazer mais, preciso orar mais, me dedicar mais. Mas Deus, que é o Deus do tempo, no tempo dele apropriado virão as coisas e eu vou me colocar na condição de estar pronto para quando essas coisas vierem. E espero mesmo de vocês. Que Deus os abençoe muito. Muito obrigado por essa oportunidade. E é isso. Tamo junto. A paz.